E aí galera, estamos em mais uma videoaula da Exanc, hashtag só Exanc aprova mais que Exanc não AB, videoaula número 4 de Direito do Trabalho. O tema é empregador, o outro sujeito da relação do trabalho, não é? O empregador é aquela pessoa jurídica ou física que tem alguns atributos. O primeiro deles, o empregador disponibiliza o trabalho ou coloca o trabalhador à sua disposição. O trabalhador, nós já sabemos, ele pode ser remunerado não só pelas atividades que desenvolve, mas também pela disponibilidade que ele oferece ao trabalhador a partir do contrato de trabalho. Portanto, o trabalhador é aquela pessoa que oferece o trabalho ou coloca o trabalhador à disposição do próprio empregador. Bem, o empregador pode ser pessoa física, pessoa natural ou pessoa jurídica, e ele remunerará o trabalhador. O trabalhador não precisa ser a pessoa beneficiada com o trabalho. Eu posso contratar uma pessoa para trabalhar num local diferente para outra pessoa, mas o empregador será eu que o contratei. Além disso, o empregador é a pessoa que dirige o trabalho. Ele define como se dará a prestação, a jornada, o local, as condições de trabalho. Isso é o que nós chamamos de poder diretivo do empregador. Bem, o empregador também é a pessoa que corre o risco do empreendimento, o risco do negócio. Portanto, o empregador é a pessoa que irá obter lucro com a atividade desenvolvida, mas também é a pessoa que tem o ônus do risco. Vejam, o empregador é a empresa, a pessoa jurídica. A empresa pode ser tanto a pessoa jurídica quanto uma atividade. Nós, em Direito do Trabalho, consideramos a empresa como pessoa jurídica, mas a empresa também pode ser definida como atividade laboral. Já o estabelecimento empresarial é o local de realização das atividades. Uma empresa pode ter diversos estabelecimentos empresariais. Vejam, o estabelecimento não é pessoa jurídica, o estabelecimento não é o empregador. É importante porque é uma norma em Direito do Trabalho que diz, que regula o registro do ponto, determinando que o registro do ponto é obrigatório quando no estabelecimento exista mais de 10 pessoas trabalhando. Então vejam, se a empresa tem mais de 10 pessoas, mas em cada estabelecimento dela existem menos de 10 pessoas, o registro do ponto é dispensável. Se a empresa tem mais de 10 pessoas trabalhando, mais de 10 trabalhadores, e em cada estabelecimento existe mais de 10 trabalhadores, o registro do ponto é obrigatório. Então, o que define a obrigatoriedade do registro do ponto é a quantidade de trabalhadores no estabelecimento e não a quantidade de trabalhadores por empresa, por empregador. O empregador pode ter 1.000 trabalhadores, mas se em cada estabelecimento seu só existir menos de 10 pessoas trabalhando, 10 ou menos pessoas trabalhando, o registro do ponto não é obrigatório. O registro é obrigatório quando há no estabelecimento mais de 10 pessoas trabalhando. É importante também salientarmos que o empregador pode ser uma reunião de empresas. Nós temos aí, não é, o chamado grupo econômico. Em Direito do Trabalho existem 2 grupos econômicos: o grupo por subordinação e o grupo por coordenação. No grupo por subordinação e no grupo por coordenação haverá solidariedade
em relação às obrigações trabalhistas. Quando existe o grupo econômico por subordinação? Quando uma empresa, uma pessoa jurídica, um empregador, é controlado por outra empresa. Então, como sócio majoritário, eu tenho uma outra pessoa jurídica, outra empresa. Existe aí um grupo econômico e uma solidariedade entre as duas, a empresa controlada e a empresa controladora. Existe também grupo econômico por colaboração. Na colaboração, não existe a empresa controladora e a empresa controlada. Existem empresas parceiras, empresas que se associam para cooperarem uma com a outra. Neste caso, também haverá um grupo econômico, também haverá solidariedade trabalhista. Mas vejam, aqui cada empresa tem sua autonomia jurídica, em que pese elas atuarem de modo interligado, de modo em que uma coopera com a outra. É importante nós também falarmos sobre a sucessão do empregador. Quando o empregador, uma pessoa jurídica, é sucedida por outra, seja porque a empresa foi adquirida, as cotas, as ações da empresa foram adquiridas por outra pessoa jurídica, ou por outra pessoa jurídica. Quando esta empresa ela é extinta e todos os seus equipamentos e todos os seus bens, inclusive os seus trabalhadores, são transferidos para uma outra empresa. A sucessão do empregador, ou seja, a mudança de empregador, não interfere nos direitos trabalhistas dos empregados. Ou seja, quando há uma sucessão integral, aquela pessoa jurídica que era empregadora deixou 100% de ser a empregadora, porque essa sucessão absorveu por completo o antigo empregador, o novo empregador assume a responsabilidade integral em relação aos direitos trabalhistas. Portanto, o empregador sucedido integralmente não tem responsabilidade trabalhista pelas obrigações que ele contraiu. E o empregador, que foi o sucessor integral, assume todas essas obrigações, que foram contraídas pelo empregador que foi sucedido. Em relação à sucessão parcial, ou seja, o empregador originário, ele foi sucedido parcialmente. Nós temos a figura do empregador sucessor, que não absorve 100% o empregador sucedido. Eles permanecem interligados. Nós teremos aí um grupo econômico por colaboração. E, portanto, haverá solidariedade quando há sucessão parcial. É importante também salientar que a chamada cláusula de não responsabilização do empregador sucessor, que pretende deixar com o empregador sucedido toda a responsabilidade trabalhista, não se aplica no direito do trabalho. A regra é ou o empregador sucessor, por suceder integralmente o antigo, assume integralmente também todas as obrigações trabalhistas, ou o empregador sucessor, que sucede tão somente parcialmente e, portanto, fica interligado com o empregador sucedido, que não saiu de cena, que permanece ainda como empregador parcial. Neste caso, haverá responsabilidade solidária. Portanto, em uma ou em outra hipótese, a cláusula de não responsabilização, que visa isentar o novo empregador, o empregador sucessor, não se aplica. Ela não tem qualquer eficácia em direito do trabalho. Galera, a videoaula de hoje se encerra aqui. Ela versava sobre empregador. Valeu, brigador.